Dolariano semanal. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito boa tarde, bom ano, bem-vindos a mais um comentário semanal ao Dolariano, o primeiro deste ano de 2025. Ora, aqui durante esta época festiva, nestes 15 dias em que estivemos fora, por assim dizer, o dólar-iene, aliás, os mercados cambiais no geral não fizeram grandes movimentos, e isso também foi o que aconteceu exatamente aqui assim neste nosso dólar-iene. Como vemos, o dólar-iene manteve-se aqui nos máximos onde ficámos no último vídeo, aqui há 2 semanas atrás, aqui ligeiramente abaixo dos 158, e aqui se manteve. Vemos aqui assim, inclusive com o gráfico semanal, acima desta linha que nós tínhamos aqui colocado já há bastante tempo. Esta linha é uma linha de tendência com mais de um ano, aliás, agora quase com 2 anos, não é? Estamos aqui a falar de janeiro de 2023, basicamente, até deste janeiro de 2025, portanto estamos a falar de uma linha com 2 anos, que veio aqui assim testar estes mínimos aqui à volta dos 140 antes de continuar de volta a perdas no iene, ou seja, a ganhos do dólar-iene. Neste final de ano, de facto, como nós tínhamos já, aliás, como eu já tinha apontado, não havia praticamente nenhuma, na agenda económica, não havia nada que indicasse que poderia haver aqui alguma surpresa. Coloquei na altura a probabilidade ou a hipótese de vermos aqui assim uma intervenção caso houvesse algum movimento, aqueles movimentos erráticos que muitas vezes acontecem nos finais de ano, aqui, que se aproximasse desta linha, que é a resistência dada por este máximo à volta, em torno dos 162, muito perto dos 162, um máximo de 30 anos, registado a meio do ano, à volta de meio do ano de 2024, mas tal não aconteceu. E, portanto, se isso acontecesse, provavelmente teríamos aqui assim uma intervenção do Banco do Japão, tal como tivemos aqui, mas isso, como vemos, não sucedeu. O preço consolidou nestes níveis. Vemos melhor no gráfico diário, em que tínhamos estas duas linhas aqui assim como suporte, um primeiro suporte e um segundo suporte. Estamos a falar aqui um primeiro suporte ligeiramente abaixo de 157, um segundo suporte aqui ligeiramente abaixo dos 156, e onde se mantém. Aliás, mantém-se tal como se mantém também aqui assim a linha dada o suporte dado pela linha da média móvel dos 21 dias, que se encontra exatamente aí nos tais 156 que acabei de referir. A resistência manteve-se aqui, digamos, em torno dos máximos que foi fazendo nestas últimas 2 semanas em que estivemos fora, aqui assim nos 158, e com o preço de facto a consolidar aqui entre os tais 156 e os 158, isto quando o RSI continua a privilegiar a tendência ascendente do dólar-iene, tal como de alguma forma o MACD, embora o MACD agora que esteja aqui a dar algumas leituras mistas. Se formos ao gráfico a 4 horas, praticamente temos o mesmo cenário, com o preço a ficar bastante mais na área que vai entre os 157 basicamente e os 158, acima da tal nuvem de Ishimoku neste gráfico a 4 horas, onde vemos também que o RSI se mantém na parte de cima, acima da linha de 50, portanto, a continuar a privilegiar esta tendência ascendente do dólar-iene, mas o MACD está praticamente flat, portanto, a indicar a probabilidade de continuarmos a ver aqui assim esta consolidação. Curiosamente, hoje, esta noite, aliás, que passou, tivemos Kazuo Ueda, o governador do Banco do Japão, no primeiro discurso de 2025, uma vez mais a reiterar que
planeia continuar a aumentar taxas este ano, mas que isso vai estar dependente das condições económicas e dos preços e se os preços continuarem a melhorar. Ora, ele já em dezembro tinha dito que preferia esperar, digamos, pelos resultados das negociações para o crescimento salarial, e ainda pela agenda de Trump relativamente a tarifas e a tudo mais. Ora, relativamente a Trump, já vemos que vai ser bastante difícil, na medida em que praticamente todos os dias temos alguma coisa de novo a vir por parte de Donald Trump, o que para já a mim me dá a sensação de que vamos ter muita volatilidade à custa exatamente disso. Portanto, resta-nos a parte do crescimento salarial e aí esses dados só vão aparecer em março, pelo que provavelmente estará fora dos planos do Banco do Japão uma subida de taxa de juros já no dia 24 de janeiro, ou seja, na próxima reunião do Banco do Japão, e por isso provavelmente vamos continuar aqui assim com esta tendência ascendente do dólar-iene, ou pelo menos a consolidar a estes níveis, portanto aqui abaixo de 158. Provavelmente o que poderemos ver eventualmente é se este máximo que aparentemente parece ter uma mão invisível a continuar a tapar, a parar este movimento ascendente, se caso haja um movimento aqui mais brusco, poderemos ver de facto o Banco do Japão aqui a entrar, digamos, numa intervenção parecida com aquela que nós já vimos anteriormente, nomeadamente aqui, mas para já parece-me que isso é capaz de ser difícil de tal acontecer. Mas vamos ter que esperar. Se de facto houver aqui assim o romper destes 158, o mercado poderá estar à espera disso. Não nos podemos esquecer uma vez mais que temos os tais 162 aqui como linha limite. Eu diria mesmo uma área aqui entre os 160 e os 162 como, digamos, quase uma linha vermelha por parte do Banco do Japão. Isto é apenas a minha maneira de ver. Não há nada que indique que o Banco do Japão esteja evidentemente aqui, mas de facto isso já aconteceu no passado. E por outro lado, um movimento brusco, principalmente se isto for atingido com um movimento brusco, tal como também aconteceu no passado, há grandes probabilidades de vermos aqui o Banco do Japão. Bom, isso é o que vamos ver. Para já esta semana não vamos ter nada por parte do Banco do Japão, por parte da economia japonesa em termos de dados. Vamos ter sim nos Estados Unidos, onde vamos ter o ISM o ISM de serviços amanhã, os dados do mercado de trabalho esta semana, nomeadamente na sexta-feira com os non-farm payrolls, com a taxa de desemprego, mas mesmo assim aí eu creio que vamos ter mais impulsos no dólar-iene do que outra coisa. Isto porquê? Porque bons números, ou seja, uns números acima do esperado dos non-farm payrolls vai provavelmente continuar a alimentar algum positivismo para o dólar, o que vai continuar a dar esta subida no dólar-iene, ou pelo menos a suportar o dólar-iene. Mas poderá dar aqui assim, digamos, a arrefecer um pouco o mercado acionista, e isso, como nós sabemos, acaba por ser benéfico para o iene, ou seja, acaba por levar o iene para alguns ganhos. Por outro lado, se tivermos um mau número dos non-farm payrolls, poderemos ter aqui assim as taxas de juros do dólar um pouco a arrefecer, ou seja, com os mercados a poderem acreditar que temos a possibilidade de ver mais cortes de taxa de juros do que aquelas que o mercado para já agora está a ver, principalmente depois da reunião da Reserva Federal do mês de dezembro, e isso acabará por também, de alguma forma, alimentar os mercados acionistas e de alguma forma continuar a suportar aqui assim o preço do dólar-iene. Já agora, só para verificarmos aqui, temos aqui os 2 anos, o diferencial de taxas entre os 2 anos do dólar e do iene, que
nesta semana estão a começar de novo a subir, ou seja, também esse mesmo spread, digamos, vai dar aqui de alguma maneira suporte a este dólar iene uma vez mais. No entanto, os tais receios do mercado de uma intervenção poderão manter o dólar iene em níveis extraordinariamente elevados, aqui à volta dos 158, abaixo de 158, sem contudo que haja algum movimento mais brusco a continuar com o dólar iene a estes níveis, pelo menos até alguma coisa mais acontecer, e isso provavelmente estaremos mais para o final do mês com a tomada de posse de Donald Trump ou alguma coisa que possa acontecer, já que, por exemplo, hoje uma notícia do Washington Post a dizer que as tarifas de Donald Trump poderiam não ser assim tão espalhadas, tão globais como ele ao princípio adiantou, levou o dólar a perdas. Reparem que nada aconteceu aqui de relevante. Já agora no gráfico a 4 horas vê-se melhor, nada de relevante aconteceu. Por outro lado, depois Donald Trump veio a desmentir exatamente nessas notícias do Washington Post, o dólar voltou a ganhar, mas também nada de novo aconteceu com o dólar iene a manter-se num range relativamente apertado entre os 157 e os 158, e eu creio que até alguma coisa de facto acontecer, provavelmente vamos continuar a ter pressão altista no dólar iene, sem contudo ultrapassar aqui muito os 158, provavelmente a vermos algumas vezes aqui a vir, como vemos aqui o dólar iene a vir mesmo aos 156, ganhar algum suporte para voltar outra vez para esta área 157, 158. Bom, como eu costumo dizer, isto não é nenhuma recomendação de investimento, é apenas a minha forma de ver o mercado tal como ele se configura nestes primeiros dias do ano de 2025. Bom, e para já é tudo. Desejo a todos uma boa semana, bons negócios e para a semana cá estarei com mais um comentário semanal ao dólar iene. Até lá!